talvez a construção dessa formação é como um indivíduo, né? Que você não é você, você é nós, você é todo, né? Você é um pedaço de cada. Então acho que essa formação é um pouco disso, vem. Pra gente era uma conversa de amigos, falando sobre comunidade, falando sobre vizinhos, falando sobre relacionamentos. Na escola eu só sabia que existia educação para o mercado de trabalho. E não existia a ideia de que a educação, que as pessoas eram formadas, formadas é uma palavra muito ruim, mas que as pessoas estudavam para poder viver em sociedade, para se entender como cidadão atuante ou como pessoa de direitos e, claro, deveres também. A didática também que a gente utilizava era dentro do quadrilátero, né? E isso colaborou bastante. E o Futebol e Cidadania foi um projeto que eu tive a oportunidade de dar um pontapé inicial e falar, existe uma série de coisas no mundo, né? A gente pegou jovens bem vulneráveis. Foi basicamente isso, foi um pontapé inicial para que eu entendesse muito mais as questões da vida, vamos dizer assim, ser um ser mais político atuante nesse sentido. Foi uma relação bem horizontal, ou seja, ninguém ficou ligado do que ele escreveu, certo ou errado em determinada palavra, né? No primeiro momento a gente fazia essas rodas com a provocação do Cometa, mas depois ele queria saindo a mineira ali, a francesa, e deixar a gente um pouco mais autônomos, né? Então, ele sempre jogava uma pergunta e depois, umas semanas depois, ele falava, não, vocês que vão, você que vai ser o mediador, ou você que vai ser o provocador, entendeu? Então, numa tentativa de deixar a gente mais autônomos. Teve várias mesas redondas mesmo. Após o jogo, a gente conversava e era muito legal, assim, ninguém conseguia ficar quieto, ninguém conseguia não se colocar na conversa, né? Você debatia um tema, daqui a pouco você já estava no outro tema e você nem percebia e etc. E era uma briga, porque as pessoas têm opiniões diferentes. Era um debate mesmo, a gente queria impor nossa condição contra a condição que você colocou. E a gente debateu, e aí com isso a gente conseguiu expor nossos preconceitos, que até então acho que todo mundo tem preconceitos, né? E acho que debater sobre ele é o mais importante do que possuí-lo, né? Então foi uma oportunidade, não só nesse caso específico, mas em muitos pra gente debater nossos preconceitos, quem achava certo, quem achava errado, sem julgar, assim. Você traz o que você tem como informação, como educação, como conhecimento, enfim, você traz o que você pode trazer. Tinha um preconceito com determinada coisa, mas essa pessoa levantou uma opinião que calou o que eu tinha para falar sobre aquilo, entendeu? Muitas das vezes um ganhava do outro, e isso era incrível, a gente ficava, nossa, mas tá certo. Coisa que acontece no esporte que vai se refletir na sociedade, por exemplo. Então você trabalha essa questão de gênero, de orientação sexual, e entre outras, de racismo, preconceito, dentro do futebol, como agora o Tinga, por exemplo, que está acontecendo com o Tinga e alguns outros jogadores que vem acontecendo na Europa. A gente sempre colocou como pressuposto e um indicador ver o educando como fonte de saber. Isso facilitou muito. Fonte de saber, assim como ele sabe fintar, ele também sabe escrever a respeito da finta, do chapéu, enfim, e dessas habilidades que ele já possuía. Era o caso de narrar essas habilidades. Isso a gente usou muito. Isso facilitou bastante a relação educador-educando no letramento. E talvez quebrar essa ideia que ter uma pessoa que tem todo o conhecimento, que transmite esse conhecimento, né? Que a gente possa entender que eu posso ensinar da mesma forma que eu posso aprender, independente do quanto eu estudei, ou do quanto eu sei, ou se eu nunca estudei, ou se eu tenho 20 anos, ou se eu tenho 60, ou 10, ou 1. Eles tinham referências de falar e escrever do que existe hoje nos meios de comunicação, aí, na mídia esportiva, ou na crônica esportiva, né? Acho que a partir do momento que você tenta falar mais, acho que você também se sente mais escutado, você logo passa a falar melhor, assim, você vai entendendo o poder das palavras. Nas primeiras mesas redondas que fazíamos, eles se expressavam, a maioria dos jovens se expressavam como se expressa um determinado locutor, um determinado narrador, um determinado comentarista que atinge as classes mais populares, as classes mais vulneráveis. E foi interessante que o processo de desconstrução disso, a alternativa que encontrou foi eles.
eles propuseram, vamos visitar os nossos times de várzea de futebol de São Miguel Paulista e ver como é que as pessoas falam, para também a gente usar determinadas, aqui no nosso caso, metáforas, expressões, para que eles possam ler. Então o projeto ele veio muito para me dar a oportunidade de falar, a gente mostrar a nossa verdade para o mundo, né? A gente jogar a nossa verdade para o mundo. Nesse momento nós tínhamos 15 jovens que fizeram as suas narrativas, as suas matérias de uma forma completamente diferente. Apesar de ter a referência a essa tradicional, eles conseguiram encontrar a sua forma de escrever num jornal. A escola deveria ter uma série de formatos, assim, uma cadeia de formatos. E cada um, se eu me adapto melhor àquele formato, eu vou em sentido aquele. Se o outro é melhor naquele formato, vai em sentido aquele. Minha primeira redação para o jornal, um artigo de opinião, que foi sobre a Copa também, ligado ao futebol. Isso, inclusive, incentivou a ele ler as outras matérias, ler os outros veículos que não só aqueles, e ler também aquilo que o companheiro dele do projeto escrevia. Eu não paro de ler, mas assim, eu sempre ando com um livro, com um jornal, com um artigo de opinião, com mestrado, com doutorado que me cativa muito e sempre estou lendo, assim. Então acho que na leitura foi fundamental, assim, me ensinou a gostar de ler, me ensinou como eu posso gostar de ler. Eu não tenho que ler tudo, eu tenho que ler aquilo que de fato me cativa. Então a gente levou o Neymar. Quem é o Neymar? É um jogador de futebol e além de um jogador de futebol, o que ele simboliza? Quando a gente falava em futebol, a gente falava em mansões, em carrões, em mulheres, em poder dar uma casa para minha mãe. Acho que era o que eu mais ouvia e também mais reproduzia, né? Acho que isso era a base da oportunidade que o futebol oferecia, né? Era isso, minimamente era isso, uma mudança de vida que você poderia ser feliz. E aí eles trabalharam, que o Neymar simbolizava os sonhos deles, os desejos de superar as peneiras, que são cruéis, etc. Né? Até chegar num determinado ponto que a gente perguntou, mas além disso, o que o Neymar representa para o mundo? Você não tinha tempo para pensar sobre como estamos vivendo, porque você não pensava muito no presente, você estava sonhando para o futuro. E esse processo foi muito importante porque a gente começou a pensar, não, mas e agora? Né? E agora? Só que como a gente pode olhar para o futebol, foi que a gente questionou, saindo do competitivo, do rendimento e desse vetor social agregado ao mercado. Né? Então, se pegar esse gancho de coisas que está acontecendo no futebol e trazer para temas que vai refletir sobre a sociedade, que vai te fazer minimamente ali, e aí vai de cada um, alguns mais, outros menos, mas de cada um, refletir sobre a sua atualidade, o seu processo de vida e etc. E esses debates e histórias a gente levou para as escolas. Acreditar que está sendo escutado, de você acreditar que o que você fala tem tudo a ver. Aí foi uma coisa que os fortaleceu muito. E aí a gente sentiu que eles melhoraram ainda mais a sua narrativa, a sua comunicação, desencanada da sociedade letrada, quero deixar claro. Isso reflete, assim, claro que você começa a escrever mais, e aí se você está escrevendo mais, logo você está escrevendo melhor. Porque existe uma exclusão, né? A sociedade letrada também, ela cobra determinadas maneiras de se comunicar. Mas é você procurar as melhores palavras, para que a pessoa entenda, assim. Se você está numa entrevista de emprego, você vai usar um método. Se você está ali com seu colega, que se você for falar da mesma forma que está na entrevista de emprego e não vai entender nada, você não usa aquele método, você usa outro. E foi muito do que, acho que é táticas de linguagem que a gente nomeou. E aí eles conseguiram fazer isso, porque eles precisam também saber, né? Ó, eu tenho a minha forma, a minha comunicação, né? E como é que eu posso temperá-la para eu não ser excluído. Planejar rádio de rua, que é uma coisa que aconteceu bastante, né? As rádios de rua, que é uma forma genial de você interagir com o público, que é de você interagir com o seu próximo. Vocês colocaram as tecnologias, né? Como, olha, vamos usar as tecnologias para se comunicar da forma que a gente acha melhor. Não, eles foram para as tecnologias de comunicação depois com uma nova pegada, né? Com estratégia também, para não serem mal interpretados, para também poder mandar o recado para aqueles que de repente é quem se opõe
é quem, às vezes, inconscientemente, limita o campo de atuação e de desenvolvimento desses jovens dentro da sociedade. Né? Se a gente usar todas as linguagens disponíveis, né? As midiáticas, né? Câmera, fotografia, vídeo, áudio, jornais, redes sociais, mas também o boca a boca, você levar essa informação que está com você para outra pessoa, que ela vai reproduzir, essa forma como você pensa para outras pessoas que também vão falar como eles pensam, que também vai te fazer refletir. Eu acho que é isso, usar tudo que está ao seu alcance, tudo que você tem como ferramenta, né, para você conseguir mudar seu bairro, sua sociedade, sua cidade.